Pessoal, como nós falamos como diagnosticar, agora nós temos que saber os sintomas do Parkinson, né? Após ter diagnosticado isso aí, né, nós temos que ter os sintomas dessa doença. Toda doença ela tem um sintoma. A pressão arterial ela tem um sintoma de dor de cabeça, né? O infarto tem sintoma da pressão arterial alta, então toda doença ela tem um sintoma, né? E o Parkinson também tem seus sintomas. De início, a síndrome de doença de Parkinson, ela quase não pode ser notada, então deve ter uma atenção muito grande sobre os pacientes, né? No entanto, eles evoluem e precisam de procurar ajuda médica muito rápido, né? Então, antes que ele evolua, se você conseguir notar que ele teve início a doença de Parkinson, você pode evitar que essa doença seja mais agravante, mais letal para esse paciente, né? Alguns sintomas que nós devemos observar no paciente tremedeiras, em especial em membros superiores como os braços, né? Se o paciente é um paciente tranquilo, um paciente que não tem tremedeiras, né? Porém, o que você vai observar? Não é se o paciente está tremendo dessa forma, não. Você vai observar se ele tem leves tremores, né? Às vezes ele tem leves tremores, não só na mão, mas no membro inferior completo, que é nos braços, né? E nas mãos. Então o que acontece? Às vezes ele não treme as mãos, mas ele vibra os braços, né? Então isso sim pode ser um dos sinais, né, de Parkinson. Então deve-se ter atenção muito dobrada, muito redobrada a todo paciente quando ele é mais idoso, principalmente, que ele começa a ter alguns tremores, né? Ah, mas isso é da idade. Não, isso não é da idade. Provavelmente ele está desenvolvendo o mal de Parkinson, né? E pode ser tratado, né, antes que agrave e piore o quadro desse paciente, né? Lentidão e diminuição na rapidez dos reflexos musculares. O que é isso, né? Exemplo, se você está aqui, você vê algo cair, você age rápido e tenta segurar, né? Mesmo que você não consiga, mas você teve o reflexo. O mal de Parkinson, o que acontece? O paciente não tem esse reflexo. Ele vê o objeto cair, ele não tem o reflexo de tentar pegá-lo, né? Ou seja, vem uma bola em você, você tem um reflexo de bater a mão para ela sair. O paciente Parkinson, ele vai ver o objeto vindo em direção dele e não vai ter reflexo nenhum, não vai ter reação nenhuma para saber se o objeto vai bater nele ou não. E isso, pessoal, aí o povo fala assim, ah, não, é porque já está de idade, aí ele está perdendo reflexo, né? Está ficando mais cansado. Não é que está ficando mais cansado. Perca de reflexo excessivo também é um sinal de mal de Parkinson, né? Rigidez nas articulações, né? O que é rigidez? O paciente ele tem uma rigidez nas articulações, ou seja, por exemplo, no cotovelo ele não consegue movimentar mais o cotovelo, começa a ter atrofiações. Geralmente essas rigidezes vão aparecer nas articulações dos membros inferiores, então eles começam a ter uma certa rigidez e o paciente começa a ter o quê? Uma dificuldade para locomoção. Então deve-se ficar atento também. A alteração que acontece em um único lado do corpo, né? É um sinal que é proveniente de um AVC, mas também pode significar um Parkinson, né? O que acontece? O paciente do lado esquerdo ele começa a ter paralisações, ele começa a ter formigamento, sentir dores, as juntas começam a enrijecer de um lado só do corpo e o outro é normal. Aí muita gente, isso é AVC. Não, não é sintoma exclusivo do AVC. Ele também é um sintoma do Parkinson. Por isso o paciente deve se procurar um atendimento neurológico para tentar identificar se é o Parkinson. Quando os familiares identificam esse tipo de sinal no paciente, eles correm com o paciente para um hospital, procura de um médico neurológico, mas para verificar se ele tem um AVC e não verificar se tem Parkinson. É onde o médico faz exames nesse paciente e faz a clínica e descobre que o paciente não teve AVC e sim ele teve o que? Parkinson. Então deve ter uma atenção redobrada, mesmo que o paciente comece a queixar, meu braço esquerdo está formigando, né? E o direito está normal. Eu estou tendo perca de reflexo, né? O meu braço esquerdo fica mexendo, tem hora que eu estou dormindo e ele está pulando. Então isso é um sinal que deve se procurar um médico, não é normal. Tá? Então deve-se procurar um médico, para quê? Para esse médico poder, né, fazer uma bateria de exames, tanto neurológico, quanto de imagem, quanto de sangue, para ou descartar o Parkinson ou confirmar o Parkinson. Tranquilo?
Passos mais curtos, né? O que acontece? O paciente antigamente ele andava normal, hoje ele anda já com os passos pequenos, né? Mais curtos, mais lento, mais devagar. Então isso deve ser atentado também. Aí muita gente pensa, o paciente está com medo de andar porque ele vai cair e ele vai machucar, e ele fica com medo, por isso que ele começou a andar mais curto. Não, não é isso, né? Tem casos e casos. Tem paciente que sim, ele vai ter o medo, mas tem paciente que não é o medo. São reflexos da doença no corpo dele que faz com que ele anda com passos mais curtos, né? Redução dos movimentos dos braços, né? O que acontece? Antigamente o paciente erguia o braço e esticava ele. Hoje ele não ergue mais o braço, ele ergue só meia volta. Então deve-se procurar para saber também. Pessoa que não consegue controlar a saliva e acaba babando, né? A gente vê muito idoso, né? Salivando muito, né? Então deve-se procurar também o médico. Às vezes fala, ele está salivando, você está dando crise convulsiva. Né? Não é crise convulsiva, né? Pode ser que ele esteja com mal de Parkinson. Então procura-se um médico. Então às vezes a gente procura um médico neurologista procurando outros tipos de doença e descobre o Parkinson. Por exemplo, ele está babando muito, crise convulsiva, vou no neurologista. Ele está com paralisia do lado esquerdo ou direito do corpo. AVC, vou no neurologista. E onde se identifica através de exames e descartes de imagem que o paciente está com mal de Parkinson, e nem com AVC, e nem com crise convulsiva, né? A pessoa que deixa de piscar naturalmente, né? Ou seja, nós estamos conversando aqui, o seu olho pisca naturalmente, né? O mal de Parkinson, esse paciente não vai conseguir fazer isso. Ele vai estar aqui parado, aí de repente ele dá aquela piscada longa e volta. Então ele tem o quê? Ele tem uma redução da mobilidade, onde o piscar dele é reduzido, né? E ele começa a piscar mais lento, mais devagar. Então assim, ele vai ter esse movimento de piscar, porém é desordenado e devagar. Confusão mental, né? Dores musculares, dificuldade para escrever e fazer movimentos que exigem uma maior precisão. A dificuldade para escrever e fazer movimentos que exigem uma maior precisão, o que acontece? Porque o paciente começa a ter tremores. Então ele começa a escrever e como ele começa a ter tremores, ele não vai conseguir mais escrever, né? E nem fazer o quê? Exercício que consegue, alguma coisa que tem que ter firmeza nas mãos para movimentar. Ele vai perder essa firmeza, ele vai começar a ter o que? Tremores, né? E nesses tremores é onde vai se identificar a questão do Parkinson. Dores musculares, né? Esse paciente vai ter muita dor nos músculos, não só músculos do braço, músculos inferiores, músculo do tórax, ele vai ter muita dor, né? Por quê? Porque vai atacar o movimento dele e ele vai sentir dores musculares. Pessoal, 2 pontos muito importantes mesmo aqui agora na doença de Parkinson, né? Primeiro ponto, confusão mental. O paciente fica confuso, fica falando coisa com coisa, e muita gente confunde isso com Alzheimer. E não é Alzheimer, é o Parkinson. Ele também causa confusão. Então nós estamos vendo aqui alguns detalhes que, né, evitam o paciente de ter o mal de Parkinson, né? E alguns detalhes que são muito parecidos com outros tipos de doenças neurológicas, como paralisia, salivação, confusão mental, né? Perca motora. Então isso tudo, pessoal, equivale a outras doenças neurológicas também. Porém, depois de feito uma análise clínica, exames laboratoriais, exames de imagem, vai definir se o paciente está com outros problemas ou se foi diagnosticado com Parkinson. Se foi diagnosticado com Parkinson, o mesmo deve iniciar o tratamento imediatamente, através de medicações, para evitar a aceleração desse Parkinson, né, e causar o retardamento dessa doença, onde ele vai ter a melhora passiva disso aí, onde ele vai melhorar, né, mas porém ele não tem a cura, e sim somente a melhora, né? Um outro detalhe muitíssimo importante é a depressão, tá? Hoje nós sabemos que a depressão é a doença do século. Por que é a doença do século? Metade da população hoje é deprimida, né? E metade dessa população sabe, a outra metade sabe, mas não aceita, né? E tem uma porcentagem que nem sabe e nem aceita. Então nós sabemos hoje que é a doença do século. E a depressão, ela reprime a dopamina.
e quando ela tem a repressão da dopamina, a chance de um paciente ter Alzheimer é de quase 100%. Quando um paciente produz a dopamina, né, produz esse hormônio, a dopamina, ele vai ter o quê? Ele vai se sentir alegre, feliz, né? Ele é o hormônio da alegria. Então ele vai se sentir bem. E com isso, ele vai tratar duas situações, a depressão e o mal de Parkinson, né? Então pode-se observar que todo paciente idoso que ele é depressivo, ele vai começar a desenvolver Parkinson, né? E os pacientes que não são idosos, que são depressivos, têm que procurar tratamento, por quê? Para evitar que no futuro eles também adquiram Parkinson, né? Apesar da idade, hoje nós já temos casos aí de paciente com 40 anos de idade que já tem Parkinson, né? Porque vem de uma depressão muito profunda, sem tratamento, e acabou desenvolvendo Parkinson precocemente, sendo jovem. Então nós temos que cuidar muito bem da nossa cabeça, cuidar dessas situações que nós vivenciamos hoje, né? Que é a depressão. Procurar sim atendimento médico, procurar sim atendimento psiquiátrico. Psiquiátrico não dói, né? Ele vai te passar a medicação, ele vai tratar de você e você pode sim curar a depressão. Curando a depressão, você vai estar o quê? Evitando o Parkinson, né? A depressão, diferente do Parkinson, ela tem cura. O Parkinson não tem cura, ele simplesmente é paliativo. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Perguntas?